capítulos de número 4, versículos de número 19 do Evangelho escrito por Marcos. O meu pastor Joinville, ele disse que eu sou pastor regional. Os irmãos pensam que é uma regional. Eu estou acostumado a dirigir os cultos ali com uma mesa. Eu dirijo a igreja sede, mas é pouquinha gente, e dirijo uma congregação nova. Eu não fico muito preso. Aí eu saí numa roça evangelizando e ganhei uma turma para Cristo. E eu estou dirigindo a congregação e hoje teve um mutirão, porque nós já estamos congregando, ou melhor, construindo uma congregação ali. E eu dirijo aquela congregação, ali o púlpito é uma mesa, os irmãos simples, na zona rural. Então, eu acostumado a pregar para 2, 3, e aí a gente fica assim um pouco preocupado, a minha esposa já vinha apreensiva, mas vocês me ajudem aí. E a maioria dos baianos que entendem o meu dialeto, provavelmente já está de Minas Gerais para lá, porque foram tudo para o Nordeste, só em casa passou vários indo para o Nordeste. E aqui tem os paulistas, e os irmãos também, pregadores, doutores, né? Ou aqueles irmãos que, para a glória de Deus, cursam ou já cursaram, ou fizeram um doutorado, e eu que venho lá da roça. Mas eu vou cutucando com o meu canivetezinho que Jesus me deu, e Jesus vai nos abençoar, amém? Versículo 19 diz assim: Jesus, porém, lo permitiu, mas lhe disse: vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez, e como teve misericórdia de ti. Amém? É o suficiente. Desculpe-me, eu falei 4, é 5:19. Deus abençoe e tome assento. Está vendo? A gente fica igual o motor de Toyota, aquela diesel, a Bandeirante, não é Toyota Hilux, não. Fica tremo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Joinville, que quando eu cheguei aqui em um sábado, primeira vez que eu cheguei, ele teve o carinho, o cuidado, o zelo e a boa receptividade por minha pessoa. Eu vim já não quase acreditando mais em ministério, e viemos com um povo, 47 irmãos, para filiarmos ou passarmos o trabalho para Peroso. E eu cheguei aqui, ele me atendeu, me recebeu, me ouviu, e daquele momento em diante, eu não sei se ele sentiu-se assim, mas eu me senti como um filho. Tratou de mim, desculpe-me, permitam, tratou de mim, cuidou de mim, me amparou, me ajudou, me aconselhou. Na época era o presidente do CONAMP, me ajudou muito, orou comigo muitas vezes, aconselhou a minha família, aconselhou o meu filho quando ele entrou para a faculdade, teve o cuidado de cancelar sua agenda. No período do dia, ele cancelou a parte da manhã para nos atender, e depois a parte da tarde para aconselhar e conversar com Isaac, que ali está, meu filho mais velho. E eu fui bem tratado, bem zelado. Depois o pastor Jaime, que eu sou grato, eu nunca disse isso a ele. Nós não nos encontramos e nem confabulamos, mas me ajudou muito. Aliás, foi numa escola bíblica, eu preciso dizer isso, me desculpe os irmãos, daqui a pouco a gente fala um pouquinho em relação ao texto lido. Numa escola bíblica aqui em cima, na classe dos obreiros, se não me engano. Eu cheguei aqui no sábado, fui recebido no sábado na reunião no Conselho de Ministros. No domingo eu estava aqui pela manhã. E a lição, o tema da lição foi a tecnologia a serviço do mal, alguma coisa assim. E aí os irmãos discutindo em relação à televisão, é do diabo, não é do diabo, e aquele negócio de é do diabo e não é do diabo. E eu sou baiano, sou meio igual os pernambucanos, meio aperreado, meio agoniado, toda hora eu pedi uma parte.
E eu falando o que sabia, o que entendia, o que me disseram, o que eu ouvi e o que eu li. E aí falei bastante. Aí o pastor que estava comigo, o pastor Erivaldo, deu um toque à paz. Você vai se queimar, você está chegando agora. O pastor Jaime tomou a palavra depois e falou e tal. O baiano está certo, tem que ensinar o povo, a gente precisa de obreiro que ensine, pai, etc. Tal. E eu fui embora. E parece que o negócio correu aí, disseram, olha, tem um menino novo lá em Caetité, em Barra, traz ele para Caetité. E eu vim para Caetité e depois passei por muitos outros lugares e Deus tem nos abençoado. E as boas mãos, ou a boa mão do Senhor, tem estado de forma copiosa sobre as nossas vidas. De maneira que nós já conseguimos até uma casa, compramos sem dinheiro. Cumpriu-se ali o Isaías 55, vinde e eu fui. E comprar e eu comprei. Sem dinheiro e sem preço, mas tem valor, tem valor. De maneira que Deus tem nos abençoado, tem prosperado ali o trabalho, Deus abençoou de forma grandiosa. Nós chegamos ali, eram 9 congregações, hoje são 20 congregações, nós temos umas 2 ou 3 alugadas. Deus tem nos dado graça para construir, mas é construir, não é fazer uma tapera não. E Deus nos deu a graça de aprender, porque eu já saí daqui, era o meu oficial de serralheria, e ali eu mesmo faço o telhado, e as fachadas, todas elas usamos o padrão, escolhemos uma fachada única para marcar toda a regional, e um grupo de obreiro abençoado que tem feito a coisa acontecer ali. Então louvamos a Deus por tudo isso. Queridos, de maneira que sou grato a todo o ministério, pastor Elias, que para mim, se eu disser que é um pai, é mais do que um pai. Tem nos ajudado, nos assistido e nos abençoado, compreendido. E eu estou muito bem em Perus, graças a Deus. E eu me lembro que nós já trouxemos uma meia dúzia de gente boa que está também por aí trabalhando e outros trabalhos que foram passados. Graças à visão do pastor Joinville, que acreditou na gente, que apoiou, que ajudou, que me tolerou. Quando eu ligava para ele às vezes, vou deixar aqui, vou me embora, não vou mais estar auxiliando, o negócio está difícil. A última vez, depois ele me abandonou, quando eu quero falar com ele, ele não fala comigo, muito difícil. A minha esposa dioturnamente, ela fala, quero o pastor Joinville aqui pregando, quero o pastor, não, vamos trazê-lo, ainda não deu, mas provavelmente virá a oportunidade. Mas o pastor Joinville, a última vez que eu disse, eu não vou ficar aqui, o pastor Jaime me aconselhou, rapaz, ministério tem um plano com você, Marcelo, a Bahia vai crescer, me aconselhou, eu dentro de uma Kombi velha da igreja, que eu levava os crentes e trazia em Caetité, me aconselhou bastante, falou por mim que eu sei, falou por mim por aí, falou, e Deus me abençoou, e eu sou grato ao pastor Jaime. Tem uma coisa comigo, eu tenho pouca coisa porque eu tenho mais osso do que carne, mas uma coisa séria eu tenho, gratidão, sou muito grato, e principalmente os pastores e muitos amigos que nos ajudaram. Então, todos esses homens de Deus serviram de canal de Deus para abençoar a nossa vida. De maneira que meu filho está na faculdade, já é o 3º, 4º ano, e bênção de Deus. E Deus tem nos abençoado por conta da boa mão de Deus e desses pastores, pais e amigos. Nosso irmão Osmar, que sempre está ali, pastor Cícero, que profetizou. Quando eu assumi, eu saí do Recife, a última festa que fizemos no Recife, com o Cibemp, a direção do trabalho que nós estávamos ali, 600 irmãs uniformizadas. Eu vim para a Vitória da Conquista tomar posse, 38 irmãs no Cibemp. Pastor Cícero olhou para mim, está ele ali. Pastor Cícero, desculpe, porque eu aprendi em um lugar que só pode voltar até assim. Mas aqui em Perus, eu estou em Perus, né? Eu já saí de lá já faz muito tempo. A gente pode voltar para lá, levanta o dedo, baixa, agacha, levanta. Porque eu aprendi que só pode girar só aqui no saltinho, só assim, né? A escola que eu fiz lá na Bahia, embora Bahia, mas é meio chato. Então, saí daqui e fui ter que formar novamente lá. Aí não pode rodar para lá, rodar para cá. O dedo é só o máximo, mais baixo do que o nariz. Mas aqui eu estou em casa, fico à vontade. Então, o pastor Cícero, ele olhou para mim e disse assim, ele que conheceu lá no Pernambuco e tal, ele olhou para mim e disse, se preocupa não, na hora da posse, Deus vai te dar um grupo aqui, do tamanho daquele do Pernambuco ou maior. Aí a gente diz que crê não pode dizer que não crê, mas amém. E não é que Deus já nos deu um grupo, todo ano a minha esposa, teve um ano, não me lembro o ano aí, que ela veio no Cibemp, aí ela veio ao Cibemp aqui com
um voo de conquista, porque o voo é pequeno, a aeronave ali, devido ao aeroporto nosso, ainda não tem estrutura. O voo é de 48 passageiros, se não me engano. O voo veio lotado com as irmãs para o Cibemp, Assembleia de Deus de Perus, e mais 6 irmãs de ônibus. Então Deus abençoou. Deus usou o pastor Cícero, eu não sei se ele profetizou antes, eu não sei se ele ainda profetiza depois daquele tipo, mas profetizou e cumpriu. Então eu estou feliz aqui, irmão. Eu tenho prazer quando eu chego em Perus. Pastor aqui, o meu pastor Jeremias, que sempre nos abraça. Ô irmãos, dispensa comentário, servo de Deus, que sempre a gente também, uma bênção. Então eu estou em casa. Mas queridos, vamos lá ver o que o baiano tem para falar da parte de Deus aos irmãos. Bom, é difícil falar aqui, porque é que eu estou na matriz, e eu vindo da roça, e sou também da roça, sou rurícola para os irmãos de lá, sou roceiro, né? Então é difícil, os irmãos me ajudem aí. Pastor José Diniz, esqueci. José Diniz chegou ali na hora mais difícil no ministério que eu enfrentava e me ajudou, pôs o ombro embaixo, conciliou a turma ali, e com a caneta e com o psique em ação, a 1000 por hora, e o povo abaixou ali a poeira e Deus nos abençoou, me ajudou bastante, e eu sou grato. Queridos, um encontro com Deus, ou um encontro com Jesus. Tudo depende, tudo está atrelado, tudo converge, tudo emana, tudo se sucede quando se tem um encontro com Deus. Tudo no sentido, obviamente, bom. E esse cidadão, que ora acabei de ler, ele teve um encontro, não é novidade. Até porque eu não vou procurar textos, porque aqui os irmãos estão, o Polo está bem aí. Os Gideões está logo próximo, mais perto do que eu, se bem que tem internet. Pregadores para todo tipo e modo. Os irmãos têm condições de estudar, pesquisar a todo momento. Eu estou distante, eu estou lá atrás das ovelhas de papai, do outro lado da cortina de fumaça, de trás das pedras, pisando nos montes, descendo os vales. Então, está longe, está longe. Eu vou aqui do jeito que eu posso e do jeito que o Senhor me orientou e falou comigo. Então esse moço aqui, ele tem um encontro com o Senhor, Jesus. Vejam os irmãos a periclitância que vivia esse cidadão. A situação gritante, lastimável, mísera que vivia esse cidadão. Esse cidadão era mais do que pobre, paupérrimo. Esse cidadão, ele era escória, lixo e marginalizado. Esse cidadão é um excluído da sociedade, principalmente da judaica, embora ele estava em Decápolis, ou naquela região onde a influência é a cultura melhor dizendo, era grega, e a influência, por conta do domínio, pois eles eram, digamos, colonizados, ou eram dominados por Roma, embora estivesse ali, mas ele era marginalizado, porque era uma fronteira. Ali, na verdade, Decápolis era um conjunto de 10 cidades e de influência grega, cultura grega, melhor dizendo, e influência romana, pois era dominada por Roma. Somente depois da Guerra dos 6 Dias, que todos conhecem, eu aqui sou o menos informado, mas depois da Guerra dos 6 Dias, passa determinantemente e definitivamente para o domínio judaico. Mas até então, era meio complexo morar ali. Aliás, é um perigo morar na fronteira. Eu já morei em algumas divisas, assim como lá no Pernambuco, em Chechel, que é a divisa de Pernambuco e Alagoas. Aí o prefeito de cá, ou o governo de cá, diz, não é de responsabilidade nossa. Aí não chega asfalto, não chega água, não chega luz, não chega médico. É um problema, é semelhante àquelas cidades ali, fronteiras, é difícil. E esse cidadão estava em uma fronteira. É por isso que nós não podemos dividir o nosso território. Nós não podemos dividir os nossos termos. Ou eu estou na terra celeste, nos termos cristãos, nos termos santos, ou do outro lado. Não dá para ficar na fronteira, porque um ou outro quer ser o dono e acaba não pertencendo a ninguém, que ninguém assume a responsabilidade. Ou no território de Jeová, no território dos santos, no arraial dos santos, ou logo do outro lado. Mas nós preferimos o arraial dos santos, o território de Deus, porque temos um procurador e temos uma embaixada ao nosso dispor. Esse cidadão morava em meio a uma situação
situação política terrível, caótica, era uma briga, e por ter a influência grega, ou a cultura grega, este lugar, pelo que se consta, aliás, os evangelistas, os outros, vai dizer que era 2 endemoniados, mas por questão escriturística, este que nos escreve, que é o escritor que eu li, o Marcos, ele escrevendo para o romano, ou para os romanos, ele não podia dizer 2, porque ele está falando para os romanos, e os romanos dominavam ali. Já Mateus, que fala para a cultura judaica, que tinha desejo e depois assumiu o comando depois da guerra, dos 6 dias, Mateus descreve dizendo que era 2. Não vou entrar em detalhes também. Queridos, aquele cidadão morando na fronteira, por ter a influência macabra, diabólica, por ter as práticas da cultura, da mitologia grega, aí eu precisaria de tempo para falar de Afrodite, para falar de Vênus, para falar de Bacos, para falar de Dionísio, o deus do vinho, o deus, ou jovem, bonito, esbelto, cabelos longos, cacheado, aliás, é a moda de hoje, me desculpe, eu não vim, Deus me livre, não vou entrar nessa área não, mas aí tinha que falar do moço, o Dionísio, né, da orgia, do sexo, eu tinha que falar também de Afrodite, que é aquela a quem diz que ele, com ela, depois de voltar de uma guerra vitorioso, eles se unem e geram um filho, e o filho é conhecido como Deus da fertilidade, ele que tem um membro masculino exposto, Deus da orgia também, que é chamado Deus da fertilidade, e daí por diante, tinha que falar sobre uma série destas parafernália toda, e da mitologia, dos demônios, diabolismo, mas não tem tempo para isso. Nós vamos discutir somente acerca de um encontro com Deus, o que nos proporciona. E por viver em uma cidade, em uma cultura, ou em 10 cidades no entorno, que era batizada, que era infestada por demônios, culturas diabólicas, macabras, terríveis, e não pode dar em outra coisa, a não ser redundantemente em demônios, cadeias, opressões, possessões, destruição, não dá nada mais, nada menos do que nisso. Então todas as famílias que se encontram sobre o jugo, as cadeias da cultura, que se diz cultura, mas que é loucura, como vive o Brasil atualmente, não vai dar outra coisa senão demônio, decadência, destruição, arraso, tristeza, depressão, opressão e morte, suicídio. Mas nos territórios onde nós pisamos é terra santa, é terra boa, é arraial de Deus, é arraial de santos, e nessa terra estamos. Mas esse homem não tinha tido, ou até então não havia um encontro com Deus, com Cristo, com a salvação, com a luz, com a resplandecente estrela da manhã, com a raiz de Jessé, o imanente, o permanente, o redivivo, o altaneiro, o profundo, o de cima, o profeta maior. Ele não tinha conhecimento dessas coisas. Até que um dia Jesus resolve ir a uma cidade infestada, dominada por a cultura grega e também pelo domínio de quem? Roma. Quando Jesus atravessa o lago, o mar, como alguns dizem, por conta do volume de água, chegam a chamar de mar. Atravessa o lago de Genezaré. Quando ele chega e pisa em solo gadareno, ou de Gadara, ele encontra um homem possesso. Lá na Bahia a gente diz assim, entupido, outra região diz ensuquido até a tampa. Ele vinha cheio de demônio, lotado. E eu saí aqui, quando eu saí daqui, eu fiz um seminário com o pastor João Caetano, porque eu ia para a Bolívia na época, eu era de Madureiro, desculpe meu irmão, mas eu congregava em outro ministério, e eu fui para o seminário, porque na época eu estava com trabalho em Cochabamba, ia para a Bolívia e vai para o seminário. Fui para o seminário, estudar e pai, tá. E eu saio daqui e vou para a Bahia, como a minha esposa já falou, um desejo ardente. Eu deixei um serviçozinho, uma empresazinha quentinha, larguei tudo aí e fui embora. E a gente chega lá, foi. A gente está aprendendo, aleluia. E aí um
monte de coisa escrito e a gente aprende, né? E parece que é tudo daquele jeito. E um dia eu passei um vexame em Barreiras. Aí eu disse, não, o caminho, a via crucis é melhor. A prática, a teoria serve. Mas em alguns momentos não resolve satisfatoriamente as ações, as meras emoções. E aí encontrei com alguns gadarenos da vida, pessoas possessas, pessoas destruídas, arrasadas. Me lembro do dia que fizemos o culto no centro da Dona Geralda, e ela e mais 20 aceitou Jesus. O Isaac aceitou Jesus, e depois o Isaac voltou, e o Isaac foi transtornado, mudado, de uma forma tão terrível, que não há cadeia, prisão que consegue detê-lo, ainda está assim, infelizmente. Aí eu passei a entender, ainda que nós não compreendemos nos pormenores, as situações, e aí está o pastor Diniz aqui, me ajude aí, que ocorre e que proporciona às pessoas a tal situação. Procuramos razão, às vezes até opinamos por algumas delas, ensinamos, mas não resolve, desculpe-me os irmãos, não resolve como penso, como acho, como eu aprendi e como me ensinaram. Tem coisa que só Jesus faz. Aí vale o joelho, aí vale a oração. Eu me maravilhei muito, um pastor que me antecedeu, não me lembro, chegou aqui e falou, ele é maravilhoso. Um dos nomes, na nomenclatura, ele é maravilhoso. E eu pensei comigo e eu lembrei de algo, porque senão eu vou ficar aqui dando testemunho. Eu me lembrei de algo quando falava na Bahia sobre maravilhoso. E o Senhor me levou a entender o que é maravilhoso. Embora eu aprendi, eu estudei, aprendi a trocar letras, assim, algumas coisas. E não foi bem como no dia a dia, na revelação, no corpo a corpo, é. Coisa boa é ter um encontro com Jesus. Maravilhoso. Ele é maravilhoso. Esse moço teve um encontro com ele. Como maravilhoso? Ele tem um encontro com o Senhor quando o Senhor sai das águas, pisa na terra, em solo, infestado por demônio, cultura. E se tivesse tempo para falar sobre a cultura, os deuses, o que se pregava. Mas ele estava vivendo um contexto daquele, um contexto maluco. Um contexto esquizofrênico, louco, dos seus dias. E isso não traz nada mais, nada menos do que demônio. Eu estava há pouco tempo falando na igreja sobre Efésios, foi um tema que criaram em uma congregação lá, sobre o Efésios, e não sei por que falei do Dionísio. E eu via um irmão querer abaixar assim, um jovem abaixar de cá, e fazia isso, mas não tinha mais jeito, fazia assim. Quando terminou ele me procurou, era filho de um dos pastores nossa, de uma das congregações. E ele disse, pastor, rapaz, eu não sabia disso, Dionísio. Eu falei, é o cabelo dele. Porque o cabelo. Aí ele chegou depois bonitinho, arrumadinho, bem feitinho e tal. Ele descobriu que ele não foi chamado para ser Dionísio, nem filho de Dionísio, nem influenciado por Dionísio, mas para ser influenciador dos que semeiam fogo e de uma geração santa, dos que têm um encontro com Deus. Aliás, aqui tem uma cidade bem próxima, chamada Extrema, divisa aqui pela Fernão Dias, que lá tem um local muito grande, onde se celebra, agora mesmo está acontecendo, agora, esse final de semana, a festa a Dionísio. Eu não sabia que existia, não sei se os irmãos são informados disso, só pesquisar lá, os irmãos encontram. Aqui em Extrema, os jovens vão para ali e conseguem se desnudar, ficarem despidos, e não preciso nem dizer o que rola ali, não é isso? E aí os jovens da igreja, os irmãos da igreja, a gente desinformado e despercebido, desapercebidos, e aí a gente encontra irmãos que de hora daqui ou dali a gente encontra com a Afrodite, a gente encontra com o Bacos. Aliás, o Bacos, que é o mesmo Dionísio, sobre a influência de que esse moço, onde ele vivia, o Bacos, que é o mesmo Dionísio,
é Bacchus por questão de cultura, dependendo de que linguagem, se grega, se romana. Lá na linguagem, na cultura romana era Bacchus, que significa, me desculpe os irmãos, eu vou usar o termo porque é meio chulo, mas é o termo lá. Bacchus significa bacanal. Aqui tem a turma, os universitários, que podem me ajudar aí. Bacanal, traduzido para o português, é o Deus bacanal, o Deus da Sá, é o Deus dos cabelos, o corpo, se cultua o corpo, se venera o corpo. Tanto que as lutas greco-romanas, ou greco-romana, tinha que esfregar o corpo, sentir o corpo, o toque do corpo. Cibele, a deusa do amor, aquela que diz que é um cruzamento de uma segunda lua, com Plutão, essa mitologia louca, essa ciência louca, que ela está mais viva. Bacchus, Vênus, Afrodite e tantos outros estão mais vivos do que nunca, nas faculdades, nos campos, nas escolas, em nosso meio. E muitos gadarenos, nós o alimentamos, dividimos com ele o nosso lugar, o nosso espaço. Ele vem, mas não consegue cultuar e adorar. É porque ainda não teve um encontro com Jesus. Jesus pisa na terra de Gadara e vem um moço desse tipo, dessa influência, dessa cultura, embriagado e everterado por esta ciência, aliás pregada pelos governos anteriores, a liberdade marxista, liberdade dos jovens, a beleza é para se mostrar, falta do encontro com Jesus. Mas quando Jesus entra no recinto, pisa na terra, chega na casa, entra na decápsula, tudo se muda. Não fica como está. Transforma, liberta, veste o nu, cura o enfermo, levanta o caído, alegra o triste, liberta o opresso, e solta o encarcerado. Esse moço aqui necessitava nada mais, nada menos do que 5 coisas, basicamente. Primeiro, esse moço que não tinha tido um encontro com Cristo, ele corre ao encontro do Senhor. Os versículos anteriores vai dizer que, versículos de número 6, e quando viu Jesus ao longe, ainda estando distante, correu e adorou-o, e clamou, ou melhor, gritando com grande voz, dizendo: que tenho eu contigo? Mas correu, ainda estando Jesus longe, e adorou. O segredo principal está, a chave para desencadear, para abrir, está em adorar. Não me é estranho que todos que passaram e me antecederam hoje falou sobre isso. Pastor João Enville falou sobre isso. O último louvor, penúltimo louvor, falou sobre adorar. Agora, queridos, o primeiro segredo dele aqui foi adorar. Todos que encontram, é inevitável que alguém tenha um encontro com Deus e não adore. Pastor Jadir, e não adore. Agora, o que é adorar? Adorar é, só estou lembrando, quem sou eu para ensinar? Só estou lembrando os irmãos. Adorar é jactar, gabar, elogiar, enaltecer, atribuir louvor. Puxa, é esquisito, mas está escrito no dicionário, é bizarro isso. Puxar o saco. O Senhor é lindo, o Senhor é bom, o Senhor pode, eu te adoro, eu gosto do Senhor. Se não fosse o Senhor, quem seria eu? Onde estaria eu? Isso é adorar. E é por isso que eu adoro a Deus, sou grato a Deus pelo que Deus tem feito, fez e fará na minha vida, aqui entre os irmãos, pastores e obreiros e amigos em minha vida. Primeiro que eu
saí de um local, e tem muitos agora que estão, porque o culto aqui, o horário é diferente, lá em casa já estão assistindo alguns. Sabe que eu pescava traíra. Sabe que eu matava preá. Na época não tem problema com o Ibama hoje, porque na época era questão de sobrevivência. Eu matava preá, pescava traíra. Eu vim da roça. Minha mãe era uma mulher de vida fácil, que eu não quero uma facilidade daquela para ninguém. E o Senhor me tira de lá. Passei um dia com o pastor Elias, disse: pastor, meu estilo de ser, o meu modo de ser, de falar, de agir, é assim porque eu saí daqui. Passando aquelas montanhas de Xique, Irecê, pastor Cícero conhece. Eu disse: eu saí daqui. Aqui eu saí da onde o cidadão olha no olho do outro e diz assim: sim, senhor, não sei, não vi, não conheço, cabe em qualquer lugar. Foi, não foi. Honrar, ter palavra. O cidadão já vive um dia mais, um dia menos, num sol quente terrível, um lajedo daquele, que eu sou de Barra, nem no mapa existia há pouco tempo. Foi que veio colocar. E Deus me tirar de lá, e fazer de mim pastor, líder, com família, habitar no meio dos santos, glorificar a Ele, adorar a Ele, ser gente, expulsar de mim os demônios, sair da mesa branca, e batizar-me com o Espírito Santo, e ainda me dar variedade de língua e dons, e pregar a palavra do Senhor. Só o encontro por meio de adoração faz isso. E é por isso que eu o adoro. E é por isso que peço a Ele graça para o adorá-lo. Primeira coisa que esse moço precisou adorar. Depois que ele adora o Senhor, depois que ele prostra, embora os demônios. Alguém vai dizer: mas pastor, foi demônio. Não interessa se demônio, não interessa se o homem. Interessa que tanto o cavalo, ou a égua, ou o vaso, ou o elemento que adorou, prostou-se diante de Deus, de Cristo, de Jesus, da glória do Senhor. E disse: não, o Senhor veio fora de tempo, antes de tempo, vai nos atormentar. Primeiro, ele adorou. Segundo, o Senhor entendeu que ele precisava, hoje de acordo com a família, olha o que acontece em uma família quando o Senhor entra nesta família. Entrou na minha família, meu pai foi preso algumas vezes aqui em São Paulo, saía da cadeia, voltava, um cidadão bom, mas meio valente, né, valente meio, preso várias vezes, hoje é crente, serve a Deus, protestante mesmo, mora ali em Igarité, onde eu fui pastor por um outro ministério, está morando lá, crente, protestante. A minha mãe deixou o centro, deixou aquela vida que tinha, e foi para a igreja. A família, feliz da família que tem um encontro com Deus. E as famílias aqui, se porventura tem alguém que ainda não teve um encontro, experimente hoje. Feliz, felicíssimo daquele que teve e que tem a oportunidade, o privilégio de encontrar-se com Deus. A segunda coisa que esse moço precisava, ele precisava de casa. Ele precisava de moradia. Ele não tinha casa. Ele não tinha moradia. E quando, uma das coisas que eu aprendi com o pastor Perácio, que foi meu pastor, foi quem me levou ao ministério. Pastor Perácio, ele pregou uma vez para os obreiros, ensinando ali em Osasco, que o obreiro tem, e isso eu passo para os nossos obreiros, tem funcionado. Quando eu cheguei no campo que eu estou, tinha só o meu prêmio, o Osmar viu o prêmiozinho que eu passei para o Juraci, um prêmio que o pastor me ajudou eu comprar, pastor Joinville. Eu tinha um prêmio bege que levei daqui, pastor Jaime conheceu o carro, levei esse prêmio daqui. Eu tinha um prêmiozinho 80 e não sei o que lá, algumas coisas. Eu tinha um prêmio vindo do Pernambuco. Então, chegou na igreja um prêmio, porque o pastor João Bosco, que me antecedeu, veio embora, trouxe o único carro que tinha. Falei: não, está errado, vamos orar. E hoje, se eu chego atrasado, não dá para encostar mais. Tem dos melhores. Sabe o que é isso? Um encontro com Jesus. A família que encontra com Ele é feliz. Não dá para chegar. E mais uma, só no condomínio que Deus nos abençoou para morar, quando compramos, tem 5 diáconos, me ajudei, 5 diáconos que moram lá também. Todos têm carro. Dentre eles, um que foi preso por várias vezes, todo cortado, esfaqueado. Chegou empurrando uma bicicleta. Me lembro do dia que a bicicleta do irmão José, vai estar assistindo aqui. O irmão José, a bicicleta furou o pneu, ele voltou para casa empurrando. Ele não sabe, vai ficar sabendo agora que eu sei, porque ele está assistindo.
Ele foi para casa, o dono da casa não deixou ele entrar em um cortiçozinho que ele morava, porque não tinha o dinheiro para pagar aluguel e estava desempregado, e a bicicleta com o pneu furado. Ele passou várias vezes na frente da casa. Quando ele vinha para entrar, o dono corria para a porta. Ele não vai entrar, ou ele paga ou ele não entra. Aí ele voltava, percebia que o dono não estava, e ficou indo e voltando, indo e voltando. Fiquei sabendo porque um diácono veio e me falou: olha, está se passando isso e isso com o irmão fulano, procura ele. E eu não procurei porque foi resolvida a situação. Esse irmão José hoje mora no condomínio, casou com uma irmã bem de vida, tem uma fazendinha deles, tem um salário bom, ele hoje tem um bom salário, está com seu dinheirinho na poupança, está abençoado. O irmão José está lá uma benção. E assim muitos outros, todos com seu carro, com a sua casa própria. Pastor, o senhor está pregando prosperidade? Sim, mas não é a prosperidade do toma lá da cá que se prega por aí. É a prosperidade a partir da adoração e do encontro comprometedor com Cristo. Promove essas coisas, acontece essas coisas. Aí, queridos, esse cidadão precisava de casa. Por quê, pastor? Porque a Bíblia me ensina e nos ensina que ele não tinha moradia. Ele vivia gritando noite e dia, dioturnamente, nos sepulcros, e morava lá. Irmão, há de conver comigo que sepulcro é morada. É no mínimo antissocial, anti-higiênico e anti qualquer coisa. Mas se é morto, se são mortos, se está morto, se Paulo escreve aos Efésios, dizendo aos irmãos em Éfeso, que nós estávamos antes do encontro, mortos, em pecado, ofensa, nós ofendemos a Deus em delitos, isto é, crime. Mas Ele nos vivificou. Ferignem no rei flow negar. Oh, não perca tempo longe de Cristo. Tenha um encontro com Ele hoje. Tenha um encontro com Ele hoje, agora. Hoje mesmo, neste momento. Aqueles que não o encontrou, aqueles que não o encontrou, encontre-se com Ele, convide-o. Tem algo aqui que está me ardendo, mas, irmão, no nosso ministério nós temos que ter um encontro com Ele. Temos que ser assim com Ele. Porque o pastor, porque, irmão, eu sou do tipo, quando eu cheguei aqui, eu cheguei meio desajuizado, o pastor Joinville me ajudou. No dia que me recebeu aqui, me chamou ali, porque eu vim de uma cidade um pouco formalista, apesar de ser Bahia. E aí o irmão me ligou: você foi recebido, pastor? Fui. Recebeu a igreja? Foi, porque eu já tinha entregue. Essa igreja já tinha passado para muitos ministérios, não aceitava, enrolava. Aí o irmão disse assim: qual é a formalidade? O senhor está trazendo uma cópia da ata, que o senhor foi feito assim só, de forma verbal. Falei, não. Aí chamei o pastor e disse ali: pastor, do jeito que me recebeu, eu não quero não. Pastor Joinville, calma, meu filho, calma, você está em casa. Não, confia. Não, eu já estou, porque eu já estava desacreditado de outras situações, não daqui, de onde vinha. Aí ele disse: calma, meu filho, não, eu não aceito, tem que ler a ata e constar na ata que eu fui recebido. E aí a gente foi, no período da tarde voltou, aí foi lido, aí o pastor, eu estava sentado ali, ele disse: pode glorificar a Deus, fala até língua estranha, baiano, você está na ata, foi recebido. Eu estou falando que nós, no nosso ministério, temos que ter um encontro com Deus. E quem tem um encontro com Ele tem tudo transformado e não acha problema. Não tem problema. Porque o irmão não me ajudou. Porque estão me queimando. Irmão, não tem quem me queima, não tem quem lhe queima. Tudo é tempo de Deus. Se Deus pôr a mão sobre a sua vida, o seu ministério, ninguém lhe segura. Segurou Moisés? Segurou Gideão? Não segurou. Ninguém lhe segura. É tempo de Deus. Aguarda, espera. O Senhor vai agir. Se encontre com Ele. Chame para a tenda, chame para o ministério, chame para a oração, chame para a comunhão. Se tiverdes um encontro com Deus, nada susterá diante do seu ministério, diante da sua vida. Esse cidadão não tinha casa, vivia no sepulcro. Vou citar rapidinho. Não tinha casa, vivia no sepulcro. Isso não é moradia. Esse cidadão não tinha veste, o texto diz. O servo de Deus está acompanhando, muito bem, pode acompanhar. Está no texto, confirma aí, me ajude. Está no texto,
não tinha moradia, vivia no sepulcro antes do encontro, não tinha saúde, se cortava. É por isso que é bom estar com a Bíblia ali, porque vê se não está aí no texto. Se cortava, se dilacerava com pedra. Ele se dilacerava, se golpeava. Aqui os meus professores, é o agente ativo paciente, aquele que pratica a própria ação. Ele se cortava com pedras, tentava se suicidar. Hoje é o mesmo espírito do vinho, é o mesmo espírito das drogas, o espírito das drogas, da alucinação, do suicídio, que leva o cidadão a praticar o ato contra si mesmo, se destruir, acabar com o próprio ministério, acabar com a própria vida. Entenda uma outra questão que houve aí, e não é disso que eu estou falando não, é porque Salomão disse que verdadeiramente a opressão endoidece até o sábio. Não é nada, não tem nada proposital em relação à situação que houve aí. Mas lá fora, quem não teve um encontro com Deus, os demônios levam à morte, à destruição, a se autodestruir. Esse cidadão aqui era assim, se dilacerava. Então ele precisava de quê? Ele precisava de moradia, ele precisava de saúde, porque a dele ele se autodestruiu, se cortou, dilacerou. Segundo o texto está escrito que ele precisava de veste, porque o demônio, se tem uma coisa, olha, quando você vê alguém chegar na igreja, em qualquer lugar, faltando roupa, é o espírito do cão. Lá na cruz, a primeira coisa que o diabo fez, arrancar as vestes dele. Dalila, a primeira coisa que Dalila queria de Sansão, era o seu segredo. Onde está o segredo? Onde consiste a sua força? De Cristo, primeira coisa, as vestes, despilo. Deixa nu, desnudado, mostrando as vergonhas, falta de pudor. Ele estava nu, despido, ferido, sem veste, sem casa, sem moral, sem sociedade, porque a sociedade o excluiu. O texto diz que ele também precisava de educação. Cidadão que chega ignorante na igreja. Mano, velho, você, depois que tem um encontro com Cristo, Pai do Senhor, o Senhor, a senhora, a senhorita, o pastor diz, a irmã, a senhora, porque o Senhor faz aquilo que o salmista diz no Salmo 40, tirou-me de uma lama, do lixo, do lodo, da fossa, e nos colocou sobre uma rocha, Cristo, e nos deu um banho de regeneração, e coloca um cântico novo, línguas estranhas, aleluia, glória a Deus, adoração a... Obras promovida pelo encontro que é proporcionado através de Cristo. Ele precisava de veste, saúde, moradia e de educação. Mal educado. A Bíblia diz que ele era intolerante, estúpido, bruto, grosso. Eles prendiam o cidadão, o pastor, esqueci agora, Serginho, o senhor sabe. Prendia, ele fazia o quê? Algema nenhuma detinha, o aço não detinha, a chave não o detinha. O vocábulo não detinha. Ninguém domava antes do encontro. Ninguém domava, ninguém detinha, ninguém regia, ninguém o educava. E vivia gritando. Ele precisava de uma outra coisa além de educação. Ele precisava de uma outra coisa além de educação. Mas parando por aqui, devido, já tomei bastante tempo, ele teve um encontro com o Senhor. E no encontro, ele diz assim, Senhor, ele reconheceu que muitas pessoas não reconheceu, não aprendeu e não entendeu ainda. Ele diz, Senhor, eu sei que o Senhor veio me atormentar, veio antes de tempo, nos tirar daqui. Agora, vai passando ali uma manada de porcos. Manda, aproximadamente, segundo a contagem da legião, era 6.000 soldados, a legião romana, ele era aproximadamente de 2.000 a 6.000 demônios, aproximadamente, segundo alguns escritores, 2.000 porcos. Ele disse, olha, manda que eu vá. Irmãos, tem muita gente
que perdeu a intimidade e o encontro com Ele, que nem se lembra que Ele manda mais. Se você, na autoridade de Deus, estender o dedão de santo, vai diante do seu dedo um jato do sangue do Cordeiro, a autoridade da palavra e um tição de fogo, você pode mandar. Com toda a humildade e servidão a Cristo, você pode mandar, você pode autorizar. Ele disse: manda. Os demônios sabem que Jesus manda, que Jesus é quem dá ordem, que Jesus é quem faz, que Jesus é quem transforma. Manda que eu vá para os porcos. Imediatamente o Senhor mandou e ele foi. Até para ir, até para sair e se mover da presença de Deus, uma legião ou legiões de aproximadamente de 2.000 a 6.000 demônios, deteve-se ali e disse: manda que eu vá. Quando se tem um encontro com Deus, tudo muda, tudo é diferente. O valentão, ele afina. O gordo fica magro, o valente fica manso. Se o Senhor manda, então fica tranquila, irmã e irmãos, obreiros, companheiros, vai obedecer a ordem dele e vai acontecer em seu favor para aquilo que Deus mandar. Fique tranquilo, companheiro, Deus está no controle. Fique tranquilo, companheiros, Deus está no controle. Todos os joelhos se dobram e toda língua confessa que Ele é Senhor. Ele está na frente, Ele está no comando, está sobre a sua regência. 2.000 aproximadamente demônios dobra e diz: manda logo. Mas você não quebra, não grita, não desrespeita, como lá fora age para as autoridades. Mas consigo é diferente. Manda eu ir. As coisas lhe obedecem, as coisas me obedecem quando eu obedecer ao Senhor, quando eu tiver um encontro com Ele. Termino e encerro dizendo, o último ponto que ele precisava da família. Mediante o encontro, ele precisava de saúde, moradia, educação. Não precisou do PT para dar moradia, educação, Pronatec e tantas outras coisas. Ele precisou de encontrar. O Brasil precisa de encontrar com o caminho do altar, da adoração, do Calvário, da Bíblia, de Cristo. As famílias, nós precisamos do encontro real com Ele. Aos que já encontraram, amém. Como esse cidadão precisava de tudo isso, o Senhor cura, liberta, transforma. Ele que precisava de sanidade, porque todo o mundo é louco e está louco. Não tem juízo. Não ter Cristo, não adorar a Cristo, não servir a Deus é no mínimo esquizofrenia. O filho pródigo, da parábola lá de Lucas, caindo em si, ou seja, recobrando a memória, disse: eu vou ficar nessa nada, lá em casa tem pão de sobra para os empregados, diaristas, e eu vou para lá, o jornaleiro, o diarista que seja, eu vou para lá. Caiu em si. Olha, se você não comer, se você não se esbaldar na comida, na graça, nos mistérios, no ministério, nos mistérios, na adoração, é porque no mínimo está faltando juízo. Porque está no pacote da salvação e do encontro que você teve com Deus. Tudo é teu, tudo é teu. O bezerro, o cabrito, tudo é teu. É fazer festa. Fazer festa. Estou terminando. Ele chegou e lá, quando ele tem um encontro, quando o Senhor expulsa os demônios, ele precisava de sanidade. A Bíblia registra que aqueles que ouviram dantes o endemoniado, chegou e viu, eles são em perfeito juízo. É loucura não ter encontro com Deus. Os que não se encontram, que perdem a intimidade com Deus, comete uma loucura como Saul. Ai, aleluia. Oh, meus companheiros, pastores e amigos, um velhinho com uma velhinha de 84 anos, diríamos do ciclo de oração,
em um dia feliz na sua congregação onde dirigia. O texto sagrado de Lucas 2 diz que ele foi movido. A palavra mover significa ter dinâmica, ter vida, ter exercício, ter força, ter coordenação motora. Ele foi movido, impelido, embalado, agitado pelo Espírito e disse: eu vou à congregação hoje, eu vou ao culto hoje, eu tenho um encontro com ele hoje. E quando chega lá, para resumir o que é de praxe, pastor Simeão, tem um neném para apresentar. O casal José e Maria trouxe. Qual é o nome do menino? Jesus Cristo de Nazaré. Uhul! Que encontro. Simeão se alegrou tanto que disse: pode me levar, porque crente quando se alegra tem um problema, ele quer morrer logo. Quando você vê um crente, olha por mim, irmão, eu estou doente aí, está faltando encontro. Porque quando tem encontro diz assim: eu não sei se eu fico mais um pouquinho, eu não sei se eu vou. Estar com ele é bem melhor. Não tem medo da morte, não tem medo de nada. A harpa cristã é uma bênção. Queridos, resumindo, esse cidadão não tinha juízo. Aí ele encontra o Senhor, porque obviamente quem perde um encontro, quem não adora não tem juízo. Ele agora chegaram e encontraram ele são, comendo, vestido e em perfeito juízo. O que não faz uma adoração, irmão? Sai vestido, sai transformado, sai salvo e sai em perfeito juízo. Esse juízo maluco da cultura que se prega e que se diz por aí: isto é Gadara, isto é mitologia diabólica, isso é cadeia, opressão. Adorando a ele se liberta. Termino, meu pastor, entrego, devolvo o microfone. Aí ele disse: agora já que está tudo resolvido, já tive um encontro, já foi transformado, o Senhor coloca o pé no barco para seguir viagem. Ele disse: eu vou com o Senhor, eu vou evangelizar, vou seguir o seu ministério. Jesus disse: ó o mistério, se é a gente para sair no outdoor, aqui, mas eu preguei isso aqui, abra, parece que foi eu, parece que é eu, parece que eu faço. Ele disse: eu vou. Jesus disse: não vai me seguir não. Mas Senhor, deixa eu ir com o Senhor, eu vou pregar, vou evangelizar, vou servir. Não. Volta, está no texto. Volta para a tua casa, para os teus, que significa casa, família, é a mesma coisa. Volte para, domingo da família, volte para a tua casa e dê o testemunho do encontro que você teve. Diga quão grandes coisas o Senhor fez por ti. Eu não sou de falar assim, não é porque eu estou meio aqui a primeira vez, eu sou de gritar, pular, correr, mas depois a gente se solta, acostuma. Irmãos, quando ele quer entrar, que o Senhor nega, eu fiquei perguntando: mas Deus, agora só os dias de roça, de culto com lamparina, depende da linguagem, que algum lugar da Bahia diz lamparina, outro diz fifó, outro diz candinheiro, outro diz lampião. Eu já dirigi muitos cultos assim, o irmão segurando na ponta de uma vara e eu pregando lá, esse estilo de pregador de rua, andando para lá e para cá, porque eu fui daqui da rua, pregava na Floriano Peixoto, na Boca do Lixo, General Osório, e aí esse estilo assim funciona, as almas se convertem, Deus tem abençoado. Quando aquele cidadão volta para os seus, sabe, para fechar e concluir o que um encontro proporciona. Pastor, o senhor pegou isso na internet? Não. O senhor pegou isso de quem? De Adeildo, de não sei de quem? Não, isso aqui é do dia a dia. Peguei de Jesus, aprendendo com ele no dia a dia da experiência que proporciona. Há muitos gadarenos que encontramos, e na Bíblia. Quando aquele cidadão, eu digo: mas Senhor, eu não entendo por que o Senhor não deixa que o homem lhe segue. O Senhor me disse, e os irmãos vão concordar comigo, a partir de Levítico e a partir do capítulo 8, eu já encerro e entrego. A partir do capítulo 8 de Mateus, Jesus disse, e era lei, estava na lei, aquilo era legal. Quando alguém era curado, ou quando alguém era uma prostituta, ou era um leproso, coisas desse tipo. E são muitas outras maneiras que as pessoas marginalizadas se encontravam. Quando era reinserido, ressocializado, ele tinha que levar uma oferta para o sacerdote se fosse curado, e dar testemunho que foi curado e dar a oferta. Ofertar, foi curado, então está aqui a gratidão. Nesse caso aqui, como filho pródigo, a lei dizia que tinha que arrancar as vestes, o pai quando despia, se perdesse o juízo, se fosse louco, se fosse leproso, alguma coisa desse tipo, tinha que ser arrancada as roupas, tirado o sapato, colocar um manto na maioria das vezes sujo e vermelho e mandar ele embora. E rasgado o testamento da família. Não podia mais ser herdeiro, não podia herdar mais nada da família. Era deserdado, foi rasgado do testamento e era excluído. Se fosse 9 filhos herdeiros, agora era só 8.
E aquele moço estava sem herdade, sem direito, sem herança, sem casa e sem família. Jesus encontra com ele, salva, cura, liberta, transforma, dá um juízo perfeito, expulsa os demônios, transforma, alinha, veste, muda por meio do encontro que ele teve. E agora diz, volta para sua casa. A lei determinava, ele chegando lá, tinha que levar a presença das autoridades, para o pai reinserir no contexto da sociedade, e constatar se ele era curado, ou se ele não era mais louco. O cidadão voltou em perfeita consciência. Por isso Jesus disse, não vai me seguir, não vai para o ministério, resolve as pendências com a família, resolve a situação familiar, sai de bem, sai resolvido, sai quite. Ele voltou para lá, o pai coloca, reinsere novamente no seio da família. Ele agora que era mendigo, pobre, deserdado, volta agora a ter prosperidade, herança, juízo, família e ser abençoado. Agora podia servir a Deus. Graças dou a Deus e aos irmãos que encontraram com o Senhor. A herança é sua, o privilégio é teu, o privilégio é meu, o privilégio é nosso. Segure a herdade, segure a herança, receba o que Ele lhe garantiu, receba o que Ele lhe deu. E porventura, se tem alguém esta noite que ainda não teve esse encontro valioso, importante, entregue-se a Ele, entregue-se a Ele, entregue a sua vida a Ele e tudo Ele fará. Deus abençoe meu pastor, muitíssimo obrigado. Que Deus continue abençoando. E ore pelo baiano.